Vamos começar então a nossa escola dominical, classe conjunta, com uma oração. Senhor, nós estamos agora prestes a abordar também um tema da mais alta importância para a nossa compreensão da Tua pessoa, das Tuas verdades. Te pedimos que Tu estejas nos acompanhando agora nessa caminhada nos próximos minutos, para que tenhamos uma compreensão bíblica de quem Tu és e das implicações de tudo isso para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te suplicamos e agradecemos. Amém. Bom, desde o mês de dezembro que ficou acertado com o reverendo Sérgio e com o reverendo Gabriel e outros pastores e pregadores aqui, que nós iríamos abordar até o final de janeiro, desde meados de dezembro até o final de janeiro, o assunto dos atributos de Deus. Essa é a denominação teológica da questão. E quando a gente fala disso, nós estamos falando nada mais, nada menos de que a resposta a essa pergunta, quem é Deus? E onde é que nós encontramos, né, a resposta à pergunta, que é exatamente na própria palavra de Deus. É Ele que nos revela quem Ele é. Mas também é uma pergunta que é respondida lá no Catecismo Menor, ou às vezes chamado de Breve Catecismo, de Westminster, na pergunta número 4, que diz exatamente isso. Quem é Deus? Quem é Deus? E só como um lembrete, assim, muito rapidamente, a Assembleia de Westminster, ela aconteceu durante 2 anos e meio, 2 anos e alguns meses, na Inglaterra. Foi um grande congresso, ou grandes reuniões realizadas por teólogos, não para formular novas doutrinas, mas para procurar sistematizar doutrinas encontradas na Palavra de Deus, refletindo o entendimento da reforma do século XVI. E essa Assembleia saiu com uma confissão de fé, que é a confissão de fé que os presbiterianos adotam, Confissão de Fé de Westminster, isso no ano de 1648. E como era muito comum na época e deveria ainda ser praticado nos dias de hoje, além da confissão de fé, 2 catecismos, que é uma forma didática de ensino daquilo que traz a confissão de fé. O catecismo maior, que é apenas uma resposta mais extensa a perguntas também um pouco mais bem formuladas, e um catecismo menor, que é uma forma mais concisa também de tratar as questões contidas na Confissão de Fé de Westminster. Então, no Catecismo Menor de Westminster, que data de 1648, e não é porque ele tenha séculos de existência que os assuntos ali ficam superados, não, porque são extraídos da Palavra de Deus. Não há a intenção de se formular nenhuma doutrina nova, mas de expor aquilo que há na Palavra de Deus. Há essa perguntinha aí, número 4. Quem é Deus? E é interessante porque nós temos não somente o registro dessa Assembleia que durou mais de 2 anos, nós temos história dessa Assembleia que alguns daqueles que participaram escreveram. E essa história registra que essa perguntinha tão simples gerou inúmeros debates, várias sessões. Como é que a gente vai debater a Deus? Ou descrever a Deus? Né? É uma tarefa difícil. Examinar as implicações da descrição
da sua divindade. E ficaram debatendo como é que a gente vai ter essa definição, quem é Deus. E nesse debate não chegavam a nenhuma conclusão, porque alguns davam a sugestão de uma resposta, outros davam de outra. Até que no momento um deles disse, não, vamos fechar em oração a sessão de hoje, porque nós não estamos chegando a nenhuma definição, vamos encerrar com uma oração. E aí chamaram o membro mais novo, tem até o nome dele completo, registrado, o membro mais novo daquela assembleia, para orar. E ele começou a orar da seguinte maneira: ó Deus, tu que és Espírito, infinito, eterno e imutável, em teu ser, sabedoria, poder, justiça, bondade e verdade. E aí continuou a oração, depois de se referir a Deus dessa maneira. E um dos presentes lá registrou essa oração. E na sessão seguinte, todos chegaram a um consenso que essa abertura da oração era uma das melhores formas de responder à pergunta. Então, se vocês forem no Catecismo Menor de Westminster, vocês vão ver que Deus é definido como sendo... Quem é Deus? Deus é Espírito. Né? E tudo isso está extraído da Bíblia. Lembram quando Jesus Cristo está falando lá à mulher samaritana? E ele diz, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, isso é extraído da Bíblia. Não veio assim da cabeça deles, mas é porque eles estavam totalmente submersos no estudo da palavra de Deus, e essas questões todas vêm da Bíblia. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável. 3 características de Deus: a infinitude, a eternidade e a imutabilidade de Deus. Esses são muitas vezes classificados como atributos incomunicáveis. O incomunicáveis aí não é que você não tenha a comunicação do que eles são, não. É comunicar no sentido, na expressão da palavra, de que nós, como pessoas, nós não comungamos desses mesmos atributos. Nós não somos infinitos, nós não somos eternos, nós não somos imutáveis, mas Deus é. Então esses são atributos, a gente pode dizer, exclusivos de Deus. E então todos os demais, esses 3 não comunicáveis, eles qualificam os demais, né? O ser de Deus é infinito, eterno e imutável. A sabedoria dele é infinita, eterna e imutável. O poder dele e assim por diante. Mas esses outros aqui colocados, no final, em seu ser, sabedoria, poder, justiça, bondade e verdade, nós existimos, Deus tem existência, nós existimos. Nós recebemos sabedoria da parte de Deus, temos capacidade de discernir coisas. Nossa sabedoria é imperfeita, é manchada pelo pecado. A sabedoria de Deus não, ela é infinita, eterna, imutável, é perfeita. Mas esses são atributos, características que nós, como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, temos. Então, estão naquela área de atributos comunicáveis, que fazem parte da pessoa de Deus, fazem parte de nós também. Poder, justiça, bondade e verdade. Então, nós decidimos aqui, na realidade, nesses dias, tratar dos atributos de Deus, e hoje nós vamos estar falando da benignidade de Deus dentro desse programa aqui que foi traçado para esses dias. A introdução foi o reverendo Sérgio que deu no dia 23. A imutabilidade de Deus já foi tratada pelo reverendo Gabriel no dia 30/12. Se você estava viajando para ver os familiares como eu estava, então perdemos essa daí. Eu estou falando hoje da benignidade de Deus, e mais à frente nós temos a onisciência de Deus, pelo Geimar,
e a longanimidade de Deus, que serei eu novamente no dia 20, e finalmente o reverendo Daniel falará da justiça de Deus no dia 27. Aí você vê essa lista e diz, mas aí tem algumas coisas que não estavam naquela resposta do catecismo menor. É porque aquela colocação, aquela resposta de quem é Deus, ela não é exaustiva, não esgota o que se pode descrever de Deus. Na realidade, eu tive a curiosidade também, preparando para as lições, de ir a vários livros de teologia que tratam dos atributos de Deus para ver a relação. E é bem diversificada. O reverendo Eber tem 14 atributos de Deus que ele coloca, por exemplo, o reverendo Eber Campos, no seu livro, Ser de Deus. Você tem um outro teólogo, John Frame, tem uma outra relação que tem 17. E, obviamente, dependendo do que você considera a subdivisão de um atributo ou outro, você vai vir com relações que são diferentes. E é por isso que a gente está chamando essa série aqui, Quem é Deus? Nós estamos tentando elucidar um pouco mais, à luz da palavra, quem é Deus, mas são alguns atributos de Deus. Nós não estamos pretendendo, com essa série, esgotar aqui a descrição de Deus, até porque nós não podemos descrevê-lo. E quando nós abordamos esse tema de descrever quem é Deus, na realidade nós estamos aqui tratando de um paradoxo que é aparente. Paradoxo, uma contradição, né, mas é aparente, não é real. Como é que nós conhecemos sobre Deus, né? Como é que nós conhecemos sobre Deus? De um lado, nós temos aqui que o conhecimento de Deus, ele é essencialmente experimental. Nós falamos sempre que o Espírito Santo é que abre os nossos olhos e faz com que nós vejamos o nosso pecado e tenhamos a conscientização de que dependemos de mais ninguém a não ser do Deus soberano Criador do universo, através de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso advogado, aquele que veio até a terra e se identificou conosco. Então a nossa conexão é intensa experimentalmente com a Trindade, o Espírito Santo revelando essas coisas, aplicando em nossas mentes, em nossa vida. E do outro lado, nós temos que Deus se revela proposicionalmente, ou seja, em proposições, em sentenças claras, em colocações que são inteligíveis, objetivas na sua palavra. Temos a palavra de Deus, as Escrituras. E é de lá que nós extraímos conhecimento de Deus. E será que isso é um paradoxo? Ou será que essas duas coisas trabalham conjuntamente? Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, esse verso contempla a conjunção das duas coisas, né? A renovação da nossa mente, a assimilação cognitiva que vem através da palavra, da pregação da palavra, da exposição da palavra. Isso é o que é utilizado pelo Espírito Santo de Deus para que nós experimentemos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, para que nós compreendamos as coisas de Deus. Então, é uma tarefa difícil, mas nós sabemos que há uma conjunção da assimilação cognitiva pela leitura, da atuação do Espírito Santo, tudo isso vai acontecendo simultaneamente. O conhecimento de Deus se dá com a conjunção da verdade objetiva com o experimental, exatamente por ação do Espírito Santo de Deus. E aí,
nós temos aqui esse texto de 1 Coríntios 2, de 12 a 16, que Deus diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então é o Espírito, né, de Deus que nós, através dele, conhecemos. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinados pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E a resposta é ninguém. Mas aí ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Como? Pelo Espírito Santo, que habita em nós. Então é o Espírito Santo que faz com que nós entendamos a palavra de Deus, compreendamos aquilo que para o mundo é loucura. Não é que as coisas da palavra de Deus sejam loucura na sua essência, mas é que para o mundo, pelas premissas do mundo, elas são ininteligíveis, elas são loucura, mas faz sentido para nós. No entanto, mesmo assim, nós temos que ter a consciência de que Deus é incompreensível. Incompreensível, ou seja, nós não podemos esgotar o que de Deus se tem para conhecer. Porque nós somos confrontados com a nossa finitude, pecaminosidade e insignificância perante a majestade, grandeza e soberania de Deus, né? Deus é Deus. Nós somos nós, criaturas de Deus. Então é impossível que nós conheçamos a Deus naquilo tudo que tem que se conhecer. Nós não podemos ter conhecimento exaustivo de Deus, aquilo que esgota o que se pode conhecer de Deus. Mas veja, isso é importantíssimo. Mesmo não conhecendo toda a verdade, o que conhecemos é verdade, e verdade revelada na palavra de Deus. É por isso que Paulo, quando ele escreve para os romanos, em várias situações aqui na sua carta, escreve também para os efésios, e lá em Romanos Paulo repete isso: sabemos. Faz isso em Romanos 2:2, Romanos 3:19, 8:22. Ali é interessante, no capítulo 8, porque no momento ele diz assim: nós não sabemos como orar. Aí ele confessa, né, que nós somos finitos, pecaminosos. Mas nós sabemos que Deus é Deus, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ao mesmo tempo que nós não sabemos algumas coisas, outras nós sabemos. E aquelas que nós sabemos, sabemos com verdade, com veracidade. É importante, então, isso é um pensamento muito importante para nós cristãos, que nós não podemos ter um pensamento relativista sobre a verdade das coisas bíblicas. Mas temos que ter a consciência de que aquilo que Deus nos dá a condição de saber, inclusive sobre sua pessoa, e nós estamos aqui estudando os atributos de Deus, isso nós podemos saber com segurança, porque Ele mesmo nos revela e Ele mesmo se apresenta a nós em nossa experiência, no dia a dia da nossa vida, por termos o Espírito Santo habitando em nós. Pode parecer até toda essa introdução aqui um pouco supérflua, porque, a gente sabe disso. Se eu quero aprender sobre Deus, eu vou na palavra de Deus. Mas, gente, tem algumas situações que nos deixam até pasmos. Alguns anos atrás, eu fui num site presbiteriano, e lá tinha um curso
curso de hermenêutica dado por um pastor presbiteriano. E ele tinha sucumbido perante essa visão de tudo é relativo. E aquilo estava, o curso que ele estava dando, ele só gerava incerteza em quem seguisse aquele curso lá. Porque ele dizia assim que o caráter limitado do ser humano impede de conhecermos verdade verdadeira. Isso vai contra a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de João, 25 vezes ocorre a expressão em verdade vos digo. Né? Então a questão da verdade é possível de nós conhecermos. Quando Paulo escreve lá aos Efésios, nessa última referência, ele, ao mesmo tempo que ele diz que nós não esgotamos o que tem que se conhecer, mas ele diz que está escrevendo para que nós conheçamos o comprimento, a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus, né? O amor de Cristo. Então, isso nós podemos conhecer. E então abordamos esse estudo dos atributos exatamente com essa conscientização de que aquilo que a Bíblia nos revela é verdade sobre a pessoa de Deus. E no nosso caso aqui nessa manhã, nós estamos estudando exatamente essa questão da benignidade de Deus. Deus é benigno. Deus é benigno. E temos vários trechos na palavra de Deus que falam exatamente isso. Então não deveria ter nenhum questionamento que Deus é benigno. Por exemplo, Jonas 4:2. Dá para ler daí? Vamos ler juntos? És Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Grande em benignidade. Isso é Jonas, né? Enquanto ele está lá reclamando, lá no final do livro, porque Deus demonstrou a sua benignidade para com os habitantes de Nínive, porque ele retardou o seu julgamento, ele não executou o seu julgamento. Mas é uma afirmação exatamente desse caráter de Deus, desse atributo de Deus, a sua benignidade. Romanos 36:5, vamos ler? A tua benignidade, Salmo 36:5. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus e até as nuvens a tua fidelidade. Isso daqui é uma afirmação muito interessante do salmista, onde ele diz que a experiência da benignidade de Deus pelo povo de Deus é tão grande que esse sentimento sobe e é refletido, né, até os altos, até os céus, até as nuvens, e a fidelidade de Deus permeia todo esse relacionamento que Deus tem para com o seu povo. Salmo 86:5, leiamos. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Aqui também mais uma referência à benignidade de Deus, dizendo que ela é abundante. Abundante para todos que te invocam. E lembram que os salmos são literatura poética, poesia. E que na estrutura hebraica de poesia, a harmonia é pelo paralelismo de ideias, não é a rima. O som, né, pelo paralelismo de sons, como é no nosso caso. Quando a gente tem uma poesia aqui na nossa língua, a gente sempre olha para ver se a última palavra tem o som parecido com a da próxima frase, a terminação da próxima frase. É a harmonia de sons que nos leva a reconhecer poesia, senão a gente classifica como prosa. Na cultura hebraica e na linguagem hebraica, é um pensamento que é repetido de uma outra maneira. E isso é importantíssimo quando nós vemos a palavra de Deus, e o livro dos Salmos principalmente, porque isso dá, às vezes, a primeira fase explica a segunda, ou a segunda explica a primeira, ou amplia a nossa
o nosso entendimento. Então aqui, olha, pois tu, Senhor, és bom e compassivo. Então a bondade e o fato de Deus ser compassivo, ter compaixão, isso daí está em paralelo com a abundância em benignidade que ele demonstra no seu relacionamento com os seus. Né? Dá para entender. A gente vai entendendo um pouco mais o que é que os termos significam. E o Salmo 145, 17, leiamos: Justo é o Senhor em todos os teus caminhos, benigno em todas as suas obras. Benigno em todas as suas obras. Aqui já há uma expressão da abrangência dessa benignidade. Ela está presente em todas as obras de Deus. E aí a gente já vê que a questão da benignidade de Deus não é característica somente para o povo de Deus, para os salvos, mas é algo que se alastra sobre toda a sua criação. E finalmente, Lucas 6, 35, diz assim, um trechinho desse verso. Vamos ler? Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então aqui não há sombra de dúvida que aquilo que estava expresso no Salmo 145, em todas as suas obras, todas as obras de Deus estão envolvidos, ela cobrem os bons e os maus também. E aqui em Lucas 6,35, ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, expressões aqui bíblicas desse atributo, dessa característica de Deus que é a sua benignidade. Mas vamos procurar entender o que é mesmo benignidade. Né? O que é mesmo benignidade? Como compreender o conceito de benignidade, especialmente quando nós temos alguns termos na palavra de Deus que são aparentemente sinônimos de benignidade. E às vezes a gente pode ficar um pouco confuso. O que é que caracteriza em si benignidade? E esses termos são realmente sinônimos ou tem alguma especificidade a esses termos? Principalmente quando nós lemos nas Escrituras sobre a bondade de Deus. Então, o que é que diferencia bondade de benignidade? Né? Será que são termos idênticos? Bondade, benignidade? Serão que eles são indiferentes entre si em conteúdo ou diferentes em conteúdo? Será que eles representam aspectos diversificados da natureza de Deus? Será que um procede do outro? Será que existe dependência entre a bondade e a benignidade? Ou será que existe procedência? A benignidade procede da bondade ou a bondade precede da benignidade? Não, sem querer confundir vocês, nós estamos realmente procurando entender essa similaridade de termos que se apresentam na palavra de Deus e talvez a gente possa ter alguma luz, vamos ver se temos ou não, se nós nos referirmos aos termos nas línguas originais. Né? Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito quase em sua totalidade em hebraico, né? Alguns trechos ali de livros mais específicos, como Daniel, talvez em aramaico, mas quase na sua totalidade em hebraico, e o Novo Testamento em grego. Vamos ver no Antigo Testamento esses termos que são traduzidos aqui por benignidade. Benignidade. A palavra é chesed, né? Meio assim, meio gutural, pelo menos é isso que nós entendemos que ela era assim pronunciada. E aqui o hebraico se lê aqui da direita para a esquerda, aquela
aqueles caracterezinhos lá, que expressam, transliterado está lá embaixo, Chesed. E ocorre, por exemplo, no Salmo 26, 3. A tua benignidade tenho-a perante os olhos. Lá é a palavrinha Chesed, que é traduzida como benignidade. Ou no Salmo 36, 7, onde nós temos essa palavrinha em hebraico, que é traduzida como benignidade. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Mas esperem, vejam isso. Quando a gente pega alguns outros trechos da palavra de Deus, a mesma palavrinha em hebraico, Chesed, ela é traduzida no Salmo 33, 5 por bondade. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então a gente lê em português, num está benignidade e no outro está bondade, mas no hebraico é a mesma palavra, Chesed, que é utilizado. E no Salmo 42, 8, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E a palavrinha em hebraico é a mesma, Chesed. Então ela é traduzida por benignidade, por bondade ou por misericórdia. Benignidade, bondade ou misericórdia. No entanto, não se confundam, bondade tem uma palavrinha específica para ela, que é tov. Tov. No Salmo 23, 6, todos nós conhecemos o Salmo 23, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E interessante que aqui bondade é tov e misericórdia é chesed, que é utilizada aqui. Então há uma palavrinha específica para bondade. Bom, olhamos aqui o Antigo Testamento e não ajudou muito, né? Talvez você até diga, não, isso me confundiu bastante aqui. Vamos para o grego aqui para ver se temos alguma ajuda lá do Novo Testamento. E benignidade, ela é a tradução que nós temos da palavra Christotes. Christotes. Lá em Tito 3,4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso seu Salvador, a seu amor para com os homens. Então, aqui está falando da manifestação da benignidade de Deus e entrelaçando com o amor para com os homens. Mas, semelhantemente lá o que nós encontramos no hebraico, em Romanos 9, 23, nós temos aqui a palavra sendo traduzida como misericórdia, vasos de misericórdia. E em Romanos 11, 22, nós temos aqui, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então é traduzido como bondade. A mesma palavra, Christotes, é traduzida como benignidade ou bondade. A Septuaginta, que é a tradução para o grego do hebraico, isso ocorreu há 3 séculos, pouco menos de 3 séculos antes de Cristo. O Antigo Testamento em hebraico foi todo traduzido para o grego. Ela traduz, então, a palavra tov, que é bondade, como Christotes. Então, há uma intercambiabilidade ou interligação entre os termos aqui, e parece que a gente sai desse estudo aqui
das línguas originais um pouco mais confuso do que nós entramos nele aqui, se estamos procurando saber distinguir o que é benignidade, bondade e esses termos afins. Mas nós temos que nos lembrar de uma coisa: palavras não são pontos. Em qualquer língua, hebraico, português, inglês, elas não são pontos, ou seja, elas não definem especificamente uma coisa precisamente ali. Mas, na realidade, nós temos que nos lembrar que palavras são áreas de significado. Então, por exemplo, nesses termos afins, benignidade, a gente representando como uma área, bondade tem um significado específico, mas tem uma intersecção ali com benignidade, e tem uma outra também que a gente vai ver no domingo 20 de janeiro, se Deus assim permitir, que é longanimidade, que também intersecta com esses outros dois termos aqui. Longanimidade, benignidade e bondade. Então, se elas têm alguma característica específica, mas elas também têm, elas descrevem situações sobrepostas. Então, palavras não são pontos, mas são áreas de significado. E é por isso que nós encontramos essa intercambiabilidade nas traduções. E isso não quer dizer só que no português é assim. No hebraico também. O hebraico não é uma língua inspirada. Então, quando é utilizada uma palavra no hebraico, ela delimita uma área e não especificamente um ponto de significado. Mas tem uma outra forma, talvez, da gente chegar assim a uma compreensão melhor do que é benignidade. É procurando, talvez, onde as três palavras aqui que eu me referi ocorrem assim, numa mesma situação. E vocês lembram lá em Gálatas 5:22 que fala do fruto do Espírito. Não é dos frutos no plural, é do fruto do Espírito. E eu explico. Quando o Espírito Santo habita no coração do salvo, aquela pessoa tem o fruto do Espírito e características que emanam desse habitar do Espírito. Vocês já contaram os gomos de uma laranja? Já contaram? Acho que não, né? Ninguém se preocupa com isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gomos. Bom, eu não contei todas as laranjas do mundo. Eu não sei se todas as laranjas têm 9 gomos. Mas pelo menos existem laranjas de 9 gomos. Né? E o que é que tem 9 também partes? Exatamente o fruto do Espírito. Né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. E aí Paulo diz: contra essas coisas, obviamente, não há lei, não há nada contra isso. Isso está presente na vida do salvo. Nós temos que desenvolver, na realidade, essas características, porque essas são características que emanam de Deus. E se nós somos isso, atributos comunicáveis, Deus é isso, infinitamente, eternamente, soberanamente, abrangentemente. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E vejam, esses 3 termos aqui ocorrem, eles são muito
semelhantes porque eles ocorrem nas traduções, às vezes a mesma palavrinha no original é traduzida de uma forma ou de outra, eles são bem afins, mas aqui eles estão classificados como sendo características separadas. Longanimidade, benignidade, bondade. Sobre longanimidade nós vamos falar um pouco mais, como eu disse, numa próxima aula, mas bondade. O que seria bondade? Bondade no nosso sentido e no sentido, agora que nós estamos estudando os atributos de Deus, o que é bondade quando nós nos referimos a Deus? Bondade infere julgamento e estabelecimento do que é bom, do que é justo, do que é certo. Bondade, percepção do bem e do mal. Bondade, Deus é bom, o que é que significa? Deus é justo, Deus é certo. Bondade é a característica de Deus pela qual Ele opera. Desculpem, está aí errado, é Ele, e eu conserto aqui na hora, porque senão depois eu não conserto nunca mais. Pelo qual Ele opera a sua retidão e faz o que é correto para com as suas criaturas. Entenderam? Bondade é essa distinção entre o que é bom e o que é mal. E Deus é bom, então Ele faz aquilo que é correto para com as suas criaturas. Lembram do sentimento de injustiça que o salmista tinha lá no Salmo 73? Quando ele vê a prosperidade do ímpio. E ele diz, Senhor, eu estou ralando aqui, tentando seguir os teus princípios e preceitos. Ele não falou assim, eu estou ralando, mas mais ou menos é isso que ele estava pensando. Aí, e eu vejo todo mundo prosperando e eu aqui na pior, Senhor. Aí ele vai se falando e vai se revoltando, o Salmo 73. E aí, lá no meio, ele diz assim, ele tinha uma posição de liderança, aparentemente, lá, e ele diz, só em pensar, em falar essas coisas, eu vi que eu ia desviar muitas pessoas, trazer toda aquela inquietação. Até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu me aproximei de Deus, até que eu entrei na intimidade com Deus, aí eu vi que Deus tem o seu tempo, que Ele vai executar o julgamento na ocasião correta. E ele desenvolve o pensamento, chegando a uma compreensão de que a visão dele do que é bom e mal e a justiça era limitado, e Deus não, na sua sabedoria, sabia o que tinha que ser feito. Mas o interessante é que aquele salmo, ele começa com a seguinte frase, Deus é bom. Então, no meio de toda a ansiedade, inquietação, reclamação que ele tinha, mas ele tinha essa verdade lá lastreando os demais pensamentos. Deus é bom. Deus é bom, característica de Deus, bondade, pela qual Ele opera sua retidão, faz o que é correto com as suas criaturas. É aquilo que o incompatibiliza com a prática do mal, no sentido ético da palavra. Salmo 52, 3. Alguém pode ler? Salmo 52, 3. Bem alto. Está vendo aí o contraste mal e bem, né? E Deus é incompatível com a prática do mal. E a Septuaginta, que eu já me referi a ela traduz a palavra aí por agathosune, na Septuaginta. Bondade, bem, bom. E benignidade? Benignidade tem dois aspectos. Como é que a gente distingue? Falamos de bondade,
Bondade é essa essência ética do comportamento de Deus, que deve ser a essência ética do comportamento do crente, a percepção do certo e do errado. E benignidade, o que é? Dois aspectos. Um aspecto passivo e um outro aspecto ativo. Passivamente, é característica relacionada com a paciência de Deus. É aquilo que faz benevolente para com o pecador. É a benevolência de Deus. E esse relacionamento com a paciência de Deus é que leva muitas vezes também a tradução ser com palavra afim, como a questão da longanimidade, que, como eu disse, será tratada mais à frente. Veja, nesse aspecto passivo, Deus deixa que aqueles que nada merecem usufruam das coisas boas da criação. Lembram que Paulo, quando está falando lá em Atenas, para aqueles filósofos, disse que Deus retardou e não teve em conta o tempo da ignorância, ou seja, está esperando a execução, o julgamento final, até que todo o processo do plano de salvação fosse executado, e agora trouxe Jesus, ele está fazendo uma exposição disso. Então, é esse aspecto aqui que a benignidade de Deus é derramada sobre o seu povo, mas sobre todos também, nesse sentido. Aqueles que nada merecem usufruem das coisas boas da criação. Benignidade, nessa visão passiva, é a característica mais próxima à sua longanimidade. E a longanimidade é a sua habilidade de suportar uma situação indesejável por um período prolongado de tempo, de reter seu julgamento até o tempo apropriado e determinado, de não reagir imediatamente segundo as nossas ofensas. Ou seja, Deus expressa sua benevolência quando Ele retarda o seu julgamento. Ele é benigno ao retardar um julgamento que seria merecedor. Mas ativamente, benignidade é aquela característica que leva Deus a ser misericordioso e magnânimo para com o pecador, concedendo-lhe a oportunidade e a bênção do arrependimento e da salvação. Podemos dizer, talvez, que a benignidade de Deus é aquela fertilização do coração que faz com que ele seja amolecido, um coração de pedra seja amolecido e esteja perceptível a grandeza, tão grande salvação que nos é ofertada em Cristo Jesus. É a característica que leva Deus a olhar para a justiça de Cristo sobre nós e não para as nossas ofensas. Quando nós estamos perante Deus, esse Deus que é juiz, que executa o seu julgamento, como nós já ouvimos hoje pela manhã, mas Ele olha para nós e Ele vê a justiça de Cristo cobrindo os nossos pecados. E no Salmo 31:19 diz que essa benignidade, prestotes, que é a palavra utilizada no grego, e a Septuaginta assim o traduz, que reservaste aos que te temem. Então, essa benignidade, ela encontra sua expressão máxima, maior, derramada sobre o povo de Deus, recebedor dessa tão grande salvação. Então, já caminhando para uma conclusão, qual é a grande mensagem, então, que nós temos quando nós estudamos essas características de Deus? E, principalmente, esse entrelaçamento que existe entre os atributos de Deus. Se, por um lado, a gente vê que dá para fazer alguma distinção, como fizemos aqui entre bondade e benignidade, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que há uma união tal que não são chamados, no caso dessas características, quando aplicadas a nós, imagem e semelhança de Deus, de frutos do Espírito, mas de fruto do Espírito. Esse entrelaçamento
que existe entre os atributos de Deus. Qual é a grande mensagem? Primeiro, a benignidade de Deus pode ser entendida em função de sua bondade, porque Ele tem a percepção exata do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado, e na sua soberania, então, Ele exerce a sua benignidade e quer as coisas boas, certas, corretas para o seu povo, e a sua criação recebe como se fosse um transbordar daquela benignidade e misericórdia que cai sobre o povo de Deus. Deus exercita bondade em benignidade, e benignidade em bondade. E esse exercício da benignidade em bondade preserva a santidade de Deus e faz com que a sua longanimidade não seja conivência com o pecado. Sabemos que Deus não é conivente com o pecado. E então, como é que a gente harmoniza isso com o fato de que Ele retarda o seu julgamento? Não, Ele é apenas o exercício da sua benignidade. É apenas a percepção de que Ele, sendo soberano, Ele sabe exatamente o que é certo e o que é errado, e não é que aquilo ficou para trás, foi varrido para debaixo do tapete, mas será lidado no devido momento, e aqueles cobertos pelo sangue salvador de Cristo Jesus estão libertos da condenação do pecado e já está destinada àqueles que não têm Cristo no coração. Quarto, a não conivência com o pecado diferencia a perfeição de Deus da imperfeição dos homens. Muitas vezes, quando a gente deixa de agir em cima de uma situação pecaminosa, não é porque nós estejamos sendo benignos ou longânimos. Às vezes é porque estamos sendo covardes. Às vezes é porque estamos sendo coniventes. Às vezes é porque não temos a percepção da gravidade da ofensa. Não, Deus é perfeito, mas Ele exerce todas essas coisas em perfeito equilíbrio. Um equilíbrio que nós procuramos na nossa vida, mas que às vezes não encontramos. Né? Quantas vezes nas nossas próprias vidas nós lutamos para atingir esse equilíbrio que para Deus é perfeito? Como é que nós podemos demonstrar compreensão, paciência, tolerância, longanimidade para com pecadores, para com nossos filhos, por exemplo, sem trazermos essa conivência com o erro, passar a mão, deixar de repreender na hora de repreender, e às vezes achar que a gente está sendo bonzinho? Não, esses são desequilíbrios que ocorrem porque nós somos pecadores. Mas Deus não, Deus ele exercita tudo isso perfeitamente, e Ele é o nosso exemplo, e nós temos que aprender então a sermos rigorosos quando temos que ser rigorosos, benevolentes quando temos que ser benevolentes, longânimos, pacientes, bons no sentido de ter a percepção aguçada de quem errou e de quem não errou, e assim por diante. E é nesse sentido que nós entendemos, então, tem uma expressão bíblica que diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Não é que esses pecados, então, deixam de existir, não, mas o amor, no sentido divino, fez provisão para o pagamento dos pecados. A justiça de Deus foi satisfeita, a sentença caiu sobre Cristo Jesus. O prezar pela verdade e pela justiça, no que diz respeito a Deus, isso daí é preservado na pessoa de Deus.
E ele é, ao mesmo tempo, tudo isso: amor e justiça, bom, longânimo, benigno, tudo isso em perfeito equilíbrio. E, finalmente, o discernir do bem e do mal é perfeito em Deus, e assim ele exercita a sua benignidade em bondade. Que nós possamos então entender o que é a benignidade de Deus e que nos enchamos de ações de graças, porque Ele é benigno, Ele é complacente conosco no sentido de nos dar a oportunidade de fazermos parte do seu povo, mas não somente isso, Ele nos chama de cooperadores dele nessa tarefa de transmissão do Evangelho, das suas verdades, de sermos também portadores dessa benignidade de Deus ao mundo que jaz em trevas e que está carente para receber esse amor de Deus, para escapar exatamente de sua justiça, porque só há uma forma, através de Cristo Jesus, o único nome no qual há salvação. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra, ajuda-nos a compreender a extensão da Tua benignidade, e não somente dela, mas de todos os Teus atributos, as características da Tua pessoa. Ajuda-nos a compreender que nós também, criados à Tua imagem e semelhança, nós temos diversas características que emanam de Ti, Senhor. Ajuda-nos a nos enquadrarmos nos preceitos, admoestações, diretrizes da Tua palavra, que todas elas procuram nos conformar à imagem de Cristo, para que sejamos servos Teus, de coração e consciência tranquila, fazendo a Tua vontade, num mundo que jaz em trevas e que precisa das Tuas verdades. Dá-nos uma semana abençoada, de paz. Ser com as situações de dificuldades no nosso país, principalmente a violência que campeia, Senhor. Traz a Tua justiça para imperar nessa terra, em nome de Jesus. Amém.